Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula do nosso mini curso sobre o regimento interno da Câmara de Rondonópolis. É isso, né? Câmara, Poder Legislativo, regimento interno é um pouco longo, eu sei disso, e é assim que a gente estuda, né? Eu acho que essa metodologia de nós estudarmos título a título é bom que o aluno ele passe a ter uma dimensão do tamanho do assunto, né? Então, dos debates e deliberações. Ok, bacana, né? Parlamento é de parlar, discutir. O parlamento ele significa o quê? É uma representação do povo, não é isso? Em nome do povo, o poder emana do povo, não é isso? O poder emana do povo, que serão representados né, direta ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Ah, ok. O vereador é uma representação direta, porque é uma votação direta para o vereador. E o parlamento? Cara, tem um plenário. Lá no plenário tem as discussões, tem os debates. E aí, professor? Cara, se coloca lá 20, 30 pessoas aí, né? eh, para discutir, se você não tiver uma organização de debates, você não vai conseguir produzir, né, inteligência coletiva. Então, este capítulo é exatamente o capítulo na qual irá ser organizados os debates e as deliberações no recinto, né, lá do plenário, né. Aí nós temos aí, das discussões, né, aí tem a parte, palavra de ordem, né, pela ordem, assim por diante, né. Aí tem os institutos na qual os membros os vereadores poderão invocar, né, invocar aí na hora lá do seu caloroso debate, né. Aí, capítulo das votações, né, e, claro, da redação final, que é a deliberação. Das votações é o quê? Uma deliberação. Aqui vai ter a contagem de quórum e assim por diante. Bacana? Então vamos lá, já deixei aqui, já na agulha, na agulha aqui, o texto, né? Já deixei na agulha aqui o texto dos debates das deliberações. Nós já estamos aí na parte final, né? Na parte final. Vamos embora, né? Disposições preliminares. A discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em plenário. Exatamente. O que é uma discussão? É a fase, a fase dos trabalhos destinados aos debates em plenário. Professor, aonde que ocorre a discussão? A discussão ocorre na onde? No plenário. O aluno tem que saber disso, né? A discussão. O que é em plenário, né? A discussão vai ser os debates, né? Os projetos de lei, aí, resolução, decreto legislativo e as proposições que devam ser submetidas ao plenário, em geral, serão de uma só discussão e votação, né? Então aí nós temos aí, né, os projetos de lei, de resolução, de lei, resolução, decreto legislativo, né? E as proposições que a gente viu aqui, todos os tipos de proposição, né? Você tem que saber os 7 tipos de proposição, tá? Não tem jeito, você tem que saber as 7 tipos de proposições, né? Serão discutido e votado, né, uma vez só, né. Dependerão uma só vez. Então a regra geral é uma só vez. Agora, dependerão de 2 discussões, 2 discussões, tá. Isso aqui é questão de prova, tá. Então é o seguinte, regra geral, tá, é uma só discussão e votação, tá. Uma só discussão e votação. Esse cara aqui é a famosa regra geral, beleza, né? Agora, onde depende de 2 discussões e votações, tá, são os projetos que versem sobre, ou seja, esse aqui é um rol que nós chamamos no direito, chamado de taxativo, tá? Ou seja, somente essas, né, situações que serão votadas 2 vezes, né? Primeiro, lei do orçamento. Segundo, plano diretor, criação de cargos no serviço público municipal, remuneração dos servidores públicos municipais e seu regime jurídico, que é o estatuto, né? Então serão votadas em 2. Tem mais? Tem, vou apagar aqui para ficar. Então, regra geral é o que? É uma votação, uma discussão e uma votação. Onde ocorre a discussão? Discussão é o debate no plenário. E a votação? Votação é a deliberação da aprovação, né? Beleza, fechou, né? Vem comigo. Então vamos lá. Duas votações, né? São todas essas situações aqui, 12 situações, né? De novo, lei do orçamento, plano diretor, criação de cargos no serviço público municipal, remuneração de servidores públicos municipais e seu regime jurídico, concessão de serviços públicos municipais,
Parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu vou ler tudo, depois eu volto, tá? Cassação do prefeito, alienação de bens móveis e imóveis, aquisição de bens móveis e imóveis, aprovação ou alteração de códigos e estatutos, lei orgânica, regimento interno, que é uma resolução, né? Então, nós temos aqui todas essas 12 aqui, né? Então, lei do orçamento, beleza, né? Professor, quando a gente fala lei do orçamento, né? Nós estamos falando aqui, né, do PPA, da lei de diretriz orçamentária e do orçamento, beleza, né? Aí, ó. Beleza, né? Criação de cargos, ok, né? Criação de cargos, ó, atenção, criação de cargos, né? Tá? Não é diferente de extinção de cargos, tá? Aí na extinção de cargos, você tem que lembrar, né, que existe a figura lá do decreto autônomo, ok? Previsto no artigo 84, inciso 4º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, né? Então aqui é a criação, né? Beleza? Remuneração dos servidores e seus estatutos, né, que é o regime jurídico único, beleza, né? Concessão de serviços públicos, aí, ó. Toda e qualquer concessão necessita de uma lei, e essa lei vai ser duas discussões. Professor, eu quero o exemplo de concessão, ó, lixo, tá? Transportes, tá? Lixo, transporte, né? Outro, professor, iluminação, tá? Pedágios, tá? Pedágios. Parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do Poder Executivo. Professor, qual que é esse parecer aqui? É o famoso parecer prévio, tá? Das contas do prefeito e do Poder Legislativo, né? Cassação do prefeito e dos vereadores, né? Então, vai ter uma discussão no plenário, cassação, né? Cassação é? Estou anotando aí, né? Beleza, né? Aí, tá? Cassação do prefeito e dos vereadores, ou seja, necessita de quê? De duas votações, né? Professor, por que duas votações, professor, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos parágrafos aqui, só um pouquinho, eu volto, né? Beleza, né? Ok, né? Professor, por que duas votações, né? Porque a primeira votação não necessariamente, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas eu acredito que deve seguir essa ordem. A primeira votação, o plenário, os vereadores, o poder legislativo, né? E verificar situações de constitucionalidade, ó. Né? Constitucionalidade. E também o quê? De legalidade. Tá? A segunda votação é chamado de mérito, tá? De mérito, né? Ou seja, o conteúdo em si, tá? O conteúdo em si, né? Então esse aqui é o controle que faz, é claro, reprovou em qualquer uma das votações, será arquivado o respectivo a respectiva proposição, né? Essa aqui é a proposição, né? A respectiva proposição, né? Tá? Vamos lá se vocês recordaram aí, né? Proposições, né? Vamos embora, vem comigo, né? Ah, professor, quais são os tipos de proposição? Vamos lá, cara, aqui é estudo de qualidade, eu vou fazer aqui um... Não adianta não, ó, eu estou duplicando aqui e eu vou voltar, a gente falou aqui das proposições, né? Aí, ó, da urgência, da autoria, que foi a aula passada, uma grande aula, inclusive, né? Das monções, né? Monções é uma proposição, né? Substitutos, emendas, ok, vem comigo aqui, né? Opa, tá? Vem comigo aqui. Aqui, ó, requerimentos é uma proposição, né? Rapidão, rapidão aqui. O que é proposição, né? Proposição nada mais é do que o que? A manifestação, né? Das ações dos vereadores. Opa, aqui, pronto, aí, ó, proposição, né? Então você tem aqui proposição de projetos, né? Projetos, o que é esse projeto aqui, professor, né? Projetos de lei complementar, né? Requerimentos, indicações, pareceres, substitutivos, emendas e monções, né? São 6 tipos de quê?
de proposições, de novo, projetos, isso cai em prova, tá? Requerimentos, indicações, pareceres, substitutivos, emendas e monções, né? De novo, projetos, requerimentos, indicações, pareceres, substitutivos, emendas e monções são as proposições, né? Então, projetos aí, né? Beleza, voltando aqui, tá? Voltando aqui, né? Ó, parecer o Tribunal de Contas, cassação, né? Do prefeito e do vice-prefeito, prefeito e dos vereadores, e claro, inclui aqui também o vice-prefeito, né? Ó, alienação, professor, o que é alienação? É um termo juridiquês. Ó, significa o quê? Ó, venda. Ah. Professor, o município quer vender um terreno, é o quê? Um imóvel, né? Ou seja, alienação de bens móveis e imóveis depende de lei, de manifestação do poder legislativo, de 2 votações, né? Ao mesmo tempo aqui, ó, aquisição também, né? Aquisição é a compra, né? Professor, por que tem que ter isso? Por quem que compra? Quem que vai alienar? Vai ser o prefeito, vai ser a prefeitura. Aqui é aquele sistema de um poder controla o outro, né? Um poder controla o outro. Então nós temos essa perspectiva aqui, né? A aprovação e alteração de códigos, ó. Olha que coisa interessante, né? Código ambiental, código tributário, código sanitário, né? São o quê? São os códigos, né? Tá? Código de obras, né? De obras, serviços de obras. Por quê? Porque o código é algo muito importante, os estatutos, então ele requer o quê? 2 votações. Nós sabemos que a regra geral é uma votação. Lei orgânica, claro que né, lei orgânica, e claro, o regimento interno, que inclusive esse aqui é o regimento interno, ele pode ser revisto. Né? Então, essas aqui são o quê? São as 12, né? As 12 deliberações e discussões que ocorrem no plenário da Câmara, que necessitam de quê? De 2 discussões e 2 votações. Né? É vedada a realização da segunda votação de um projeto na mesma sessão em que se discutia a primeira, ainda que em regime de urgência, excetuando-se os casos de calamidade pública, né? Beleza, beleza, né? Então é o seguinte, ok, né? Então, ok, beleza, né? Então o que acontece? Ele não quer que faça o quê? O trem da alegria, ele quer dar um tempo, né? Então a segunda discussão não pode ocorrer, tá? Não pode ocorrer, né? Não pode ocorrer na mesma sessão, tá? Não pode ocorrer na mesma sessão, tá? Nós temos as sessões ordinárias, não é isso? Que ocorre todas as quartas-feiras às 13h30, tá? O que acontece? Então vai ser na outra sessão, beleza? Isso que tá, né? Não pode, né? Não pode, porque ele quer dar um tempo para o cara refletir, né? E claro, para os autores sociais se mobilizarem, né? Será permitida em sessão extraordinária a discussão do projeto em segunda discussão e redação final da mesma data da sessão ordinária. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um jeitinho. Né? O que acontece? Tem a sessão ordinária da quarta-feira, terminou às 18 horas e já convocou que é a sessão extraordinária. É uma outra sessão, né? Tá certo? Tá? Ó, e a redação final na mesma data, tá? Na mesma data da sessão ordinária. Esse aqui, então, é o que? O jeitinho, né? Então, você termina a sessão ordinária, essa sessão aqui é ordinária, beleza? Isso aqui é a sessão, né, ordinária, com 2 S, porque significa reunião, né, ó, ordinária, beleza? A sessão ordinária, beleza, terminou. E aí, professor, você tem que agora é o seguinte, se claro, se está em regime de urgência, é uma exceção, ok? Aí, ó. Tá? Ou se tiver em caso de calamidade pública, beleza? Outra exceção, votar-se-á a primeira e a segunda discussão e votação do projeto lá, desses itens 12 aqui, beleza? Esse aqui é o setor. Outra situação, quando o presidente da mesa, ou o próprio parlamento, convoca uma sessão extraordinária para o mesmo dia, né? Aí, ó, da redação, no final da mesma data da sessão ordinária. Então termina lá às 18 horas, por exemplo, né, a reunião ordinária, e ele convoca lá para as 19 horas, né? Então você tem aqui a primeira votação do mesmo dia e você tem a segunda votação aqui para o segundo dia, né? Ok, beleza, fechou. Né? Então essas aqui são as situações aí, tá? São as situações aí para discutir, né? É claro. Né? Então qual que é a ideia de 2 votações, né? É dar um tempo aí para os atores sociais se mobilizarem em relação à manifestação de determinada matéria. Às vezes tem matérias super polêmicas, né?
Beleza, vamos lá. As moções, beleza, né? As moções serão submetidas a uma só discussão e independerão de redação final, a menos, né, que sejam aprovadas as emendas, né? Ok, né? Aí nós temos duas discussões, né? Pode ser, eu coloquei naquela, não necessariamente naquela ordem, né? É só para fazer um complemento para vocês aí. Eu coloquei ali, atenção, atenção. Né? Constitucionalidade, né? Faltou um negócio aqui, beleza? Faltou um negócio aqui, tá? Faltou um negócio aqui para vocês aqui. Vamos aqui, ó, tá? Ó, duas discussões, não necessariamente nessa ordem, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, tá? O mérito, tá? Conteúdo, tá? A segunda, tá? Vai ser o quê? A constitucionalidade. Constitucionalidade, beleza? Atenção, legalidade. Tá? Beleza. Quando for discutir constitucionalidade e legalidade, e vai discutir aqui o quê? Redação final também, ó. Redação final do texto, muito importante, né? Muito importante aí essa redação final do texto aqui também, né? Ok, tá? Quem que vai decidir isso? Vai ser o parlamento, né? Voltando aqui para a nossa aula, tá? Aqui, beleza, né? Ó, as moções são submetidas a uma só discussão e independerão de redação final, a menos que sejam aprovadas emendas. Ok. Aplica-se também no mesmo critério deste artigo para os requerimentos as indicações sujeitas ao debate e deliberação do plenário. A discussão versará sobre proposição. Já temos 6 tipos de proposição, conjuntamente com as emendas, se houver. Ok, então discute as emendas e a proposição só debate, né? Nas segundas discussões, atenção, né? Ó, nas segundas discussões dos projetos de lei, decreto legislativo, resoluções, as discussões únicas, o presidente poderá, de ofício ou deliberação do plenário, anunciar o debate por títulos, capítulos, sessões, grupos, né? Artigos ou artigos, né? Sendo lícito, neste caso, o vereador inscrito dividir em vários discursos o tempo que dispuser para tratar, né? Professor, isso aqui, professor, né? Esse cara aqui, ele é chamada, né, de votação, olha, ó, votação, beleza? Em destaques. Tá? Votação em destaques, né? Votação em destaques, né? É esse aqui. O que acontece? Às vezes a matéria é muito grande, né? O que acontece? Volta tudo e fala o seguinte, ó, nós vamos separar, né, os grupos de artigos em votações separadas. Pode? Pode. Em capítulos, títulos, né? Então, voto grosso, assim que a maioria das votações complexas, por exemplo, da reforma tributária, foi feito isso, né? Aprovaram o textão, aí depois eles foram discutindo a um, né? Assunto, né? Foi discutindo, então foram várias votações, né? Uma votação só completa, né? Então eles separam em destaques, né? Por quê? Porque se coloca tudo num bolo só, não aprova nunca, porque tem muito interesse, né? Tem um grupo que aprova um grupo de artigos, outro grupo que não aprova outro grupo de artigos e assim por diante, né? Neste caso, o vereador inscrito está ok. Né? Encerrada a discussão da primeira votação, e se tiverem sido apresentadas emendas nos termos regimentais, o processo voltará às comissões competentes, que deverão opinar no prazo regimental. Então, o que acontece? Fez a primeira votação, se tiver emenda, volta para a comissão no prazo para depois fazer o parecer para a segunda votação, né? Então, melhor você fazer emenda onde? Lá na comissão, né? A matéria rejeitada em primeira votação não será submetida à segunda, claro, né? Então, matéria rejeitada em primeira não será submetida na segunda votação, né? Encerramento, ó. O encerramento da discussão de qualquer proposição dar-se-á, tá? Por inexistência de orador inscrito, né? Então tem lá, tá? Coloca lá em debate, isso aqui, não sei se vocês já viram várias vezes, né? Tem muitas coisas que não são debatidas, né? Aí ele fala assim: aquele que concorda, manifeste, aquele que concorda com o projeto de lei, permaneça como está. Pronto, né? Está aqui, colocado em votação, né? Aprovado, pronto, né? Então o que acontece? É muito disso, cara, né? Então, o que acontece, né? Quando, aqui, ó, isso é muito da discussão,
tá? Ó, discussão. Cara, uma das coisas mais importantes que o vereador, não só o vereador, mas todo membro do legislativo, é o quê? A sua voz, né? Aí, ó, tá? Então, inexistência de orador. Não tem ninguém inscrito, vai ser o quê? Encerrada. Pelo decurso dos prazos regimentais, já estourou os prazos para encerrar a discussão. Há requerimento de qualquer vereador mediante deliberação do plenário, né? Olha, eu quero propor aqui a deliberação para encerrar a discussão. Acho que, bom, beleza, acabou, né? Então vai ser encerrado, né? Só poderá ser proposto o encerramento da discussão nos termos do item 3 do presente artigo quando sobre a matéria já tenha falado o autor, o relator, o autor do voto separado ou vencido, os líderes os líderes, né? Um orador de cada bancada, salvo desistência ou ausência, né? Então, o que que acontece, né, cara? Aqui é o parlamento, de falar. Então, você tem que ter o quê, cara? Você tem que ter aí, né? Ó, tá? Você tem que ter aí o quê? Você tem que ter aqui, ó, tá? Você tem que ter, tá certo, cara? Ó, você tem que ter essa solução aqui, beleza? Vamos lá, né? Ó, o requerimento, tá? O requerimento, tá? De encerramento da discussão comporta apenas o encaminhamento da votação, tá? Então você encerrou a discussão, então você discute qual que é o próximo voto, o próximo passo, votação, né? A discussão ela é muito importante, gente, tá? Muito importante. Onde não há discussão são estados aí ditatoriais, né? A discussão não será encerrada quando houver pedido de adiamento ou vista, né? Então ele pode adiar a sessão, né? Aí você suspende, né, a discussão até retornar, né? Adiamento, agora a gente vai falar exatamente disso. Adiamento é outro instituto. Ó. Sempre que um vereador desejar adiar a discussão ou obter vista de qualquer proposição, poderá requerê-lo por escrito à mesa, né? Então, o que, que acontece? Tem um projeto de lei lá, e isso acontece muito quando o vereador ele quer atrasar a aprovação, né? Ele vai lá faz um requerimento de vistas. O que, que significa vistas, né? Olha, eu, vereador, representante do povo, do meu segmento, eu não me sinto confortável para votar ainda esse projeto. Eu preciso de mais tempo para estudar o caso. Ele vai lá e pede o quê? As vistas, aí retira da pauta, né? Tem direito, né? Ó, requerer por escrito, né? Ó, então, pedido de adiamento, tá? Ou de vista de qualquer proposição, tá? Estou dizendo qualquer proposição, quando a gente fala qualquer proposição, nós estamos falando aqui, ó, de projetos, de requerimentos, de indicações, pareceres, substitutivos, emendas e moções, tá? O que, que vai acontecer? Tem que ser por escrito. Na prova, o examinador vai falar que é verbalmente, né? Ok, e aí, professor? Quem que vai aceitar? Vamos lá, né? O deferimento, ou seja, a aprovação, né, do requerimento em não aceitar a discussão estará subordinado às seguintes condições. Aqui é o seguinte, né? Para não discutir, né? Ó, ser apresentado durante a sessão cujo adiamento requer, não ter sido lido nem votado havendo orador na tribuna, prefixar o prazo de adiamento ou vista que não poderá exceder 10 dias, então 10 dias aqui, ó, o prazo, né, de vistas, né, ou vistas ou adiamento, né? Não está a proposição no regime de urgência, porque se está em urgência não pode adiar, né? O deferimento do requerimento de não aceitar a discussão será submetido. O que é não aceitar? Não ser discutida naquele momento, ok? Ok, né? De não aceitar a discussão será submetida a seguir. Então, o que está acontecendo, né? Se você não vai, você vai adiar, você vai pedir vista. Cara, se está em regime de urgência, não pode, tá? Não se referir a projeto de lei com prazo pré-fixado para votação, tipo projeto de leis orçamentárias. Então, projeto de leis orçamentárias, você não pode pedir vistas aí e nem discussão. Vencidos os prazos do adiamento ou vista, ou até 10 dias, né, a proposição será incluída na primeira sessão subsequente, né, 10 dias após a carga da vista. Né, então, tá, ó, vencidos o prazo do adiamento ou vista, a proposição será incluída na primeira sessão subsequente, 10 dias após a carga do vista. Né? Então, 10 dias para quê? Para que a mesa organize a pauta. Né? Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só será novamente quando requerido por 2/3 no mínimo dos integrantes da Câmara, sendo a vista concedida, porém, exclusivamente ao primeiro signatário, né?
Professor, o que que acontece? Então, o parlamento ele quer que essas proposições sejam votadas, deliberadas, você está ali para isso, né? Professor, qualquer vereador pode pedir vistas ou adiamento? Pode, qualquer um, por escrito, tá? Fez isso, beleza. 10 dias, aí demora até mais uns 10 dias para ser incluído na pauta, beleza, foi, né? Fechou, né? Aí chegou na segunda sessão, um outro vereador lhe pede outra vista ou pede outro adiamento. Cara, se continuar assim, nunca vai votar, né? Nunca vai votar. E aí, professor, tá? Que acontece? Vamos comigo. Vamos colocar um caso prático. O cara está lá na primeira sessão, o cara pediu vistas. Quando ele pede vista, esse prazo passa a valer para todos, ou seja, todo mundo vai ter condições aí de estudar o caso por mais 10 dias. Então, teoricamente, não precisaria a segunda vistas, porque todos se beneficiaram com o prazo da primeira. Só que pode ter uma situação realmente importante para adiar ou pedir vistas normalmente, você vai ter que ter uma votação em plenário, uma votação qualificada de 2/3 dos membros, né? E se tiver mais uma pessoa que pediu vista ou adiamento, vai ser dado ao nome do primeiro signatário, aí ó, do primeiro signatário, beleza, né? Aí ó, primeiro signatário, né? Então a gente viu aqui o adiamento e as vistas da discussão, né? O que a gente viu até agora? Regra geral, primeira, uma votação, discussão e votação única, nós temos aí a situação, né? Aí nós vimos a situação de 2 discussões e, claro, 2 votações, é um rol taxativo, beleza. Vimos agora o pedido de vista de adiamento, que é permitido, claro, né? Vimos as exceções na qual você não pode pedir, né, o pedido de vistas, né? Professor, quando que são as situações que não se pode ser pedido a vista? Quando? Ser apresentado durante a sessão cujo adiamento se requer, tá? Então, o que acontece, né? O que acontece? Já está lá a sessão, está na sessão, né? Está na sessão. Está na sessão. Nessa sessão, você não pode pedir, você tem que ser antes, né? Antes de iniciar a sessão. Não ter sido lido e nem votado, nem havendo orador na tribuna, ó, tá? Então, é o seguinte, né? Se já foi lido, beleza, não pode mais, né? Pré-fixar prazo de adiamento ou vista que não poderá exceder 10 dias, ok? Então o cara pede visto de uma sessão de 10 dias, né? Não estar a proposição em regime de urgência e não se referir ao projeto com lei ou prazo pré-fixado à votação. Beleza, esse aqui é o pedido de vistas, né? Uma vez, qualquer um pode. Pronto, professor, e a segunda? Pode, mas tem que ter uma votação em plenário, uma votação qualificada, né? Professor, é agora o tal de apartes, né? Apartes, né? O que significa parte na teoria? Na parte significa que é para enriquecer o debate, né? Para enriquecer o debate. Então o cara está falando lá um assunto, né? E às vezes o assunto refere-se a um vereador que está ali, ele vai lá e pede a parte, né? A parte, ele pede a parte para quem está com a palavra, né? Vamos lá. A parte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate, né? Então, a parte, o orador, o vereador está falando. Aí o outro pede a parte, porque ele quer fazer uma pergunta para o cara, quer complementar, quer pedir um esclarecimento, né? Relativo à matéria em debate. Relativo em matéria em debate, ou seja, você tem que discutir aquele assunto, né? O vereador só poderá partear o orador e ao fazê-lo, deverá permanecer em pé enquanto aguarda a resposta do aparteado, né? Então, o que acontece, né? O cara levanta e pede a parte, tá? E aí ele fica aguardando aí, né, a resposta, porque o orador ali é o momento dele, ele concede ou não concede a parte, né? A parte deverá ser expresso em termos de corteses, precisos e não poderá exceder a 2 minutos, né? Olha aí, a 2 minutos, né? Então tem que ser cortês, tem que ser preciso, né? Não serão permitidos a partes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador, tá? Não será permitido apartear, ó. Quem que não pode apartear o vereador ou orador, né? O presidente, tá? O orador pela palavra de ordem, o orador o orador, então, o presidente não pode apartear, tá? O cara está falando, o orador que fala pela ordem. Então, o que acontece? O cara pede pela ordem. Então, o cara está falando pela ordem, alguém pede a parte pela ordem, não pode. Professor, o que significa pela ordem? Pela ordem a gente vai estudar daqui a pouco, né? Então, o cara está discutindo, está tendo uma discussão no plenário, tá?
Está tendo uma discussão lá no plenário regimental, por exemplo, um vereador se levanta, pela ordem, senhor presidente. Pronto, né? Pela ordem, ou seja, ele quer encaminhar algo, ele viu algo aí que não está correto, ele quer pela ordem. Então, pela ordem, não cabe a parte. Tá? O presidente não pode apartear, ok? O orador que fala para encaminhamento de votação, olha aí, né? Ó, orador, então o que acontece? O líder da bancada do PL, por exemplo, né? A líder da bancada do PL, Partido Liberal, o que ele faz? Ele está encaminhando a votação para os seus membros. Tá? Então, durante esse encaminhamento, o Partido Liberal encaminha pela votação, pela não aprovação do projeto tal, por isso, né? Então, durante esse cara que estiver fazendo encaminhamento da votação, não cabe a parte A. O orador que fala pela justificativa do voto, né? Então, o cara quer justificar o seu voto. Então, na justificativa do voto, não pode a parte A. O orador que fala pela liderança, né? Ó. Então, a liderança é muito importante porque ele tem aí, né? Ele tem fala já garantida lá nos expedientes, né? O orador que fala pela discussão das emendas do orçamento também não pode ser aparteado, né? Então, ou seja, o regimento interno aqui, ele costuma, ele está fechando aqui as situações, né? Não fica um debate sem fim, né? Orador que fala pela interpelação de secretários ou demais autoridades a cargo do público municipal, né? A gente vai ver mais para frente, ó. O que acontece aqui? A gente vai ver um capítulo que é o quê? O capítulo do executivo, e lá tem a convocação, né? Ok, né? Beleza, então esses aqui são os 7 casos que não podem ser aparteados, né? Quando o orador negar a parte, solicitado não lhe será permitido ao apartamento dirigir-se diretamente aos vereadores presentes, né? Então ele vai ficar quietinho lá, aguardar a sua vez para falar, né? Então quem que autoriza a parte? É o orador, tá? O orador. Isso aqui é para organizar o discurso, senão o cara não consegue terminar, tá? E aí tem toda uma relação cortês entre eles. Agora, uma outra, ó, questão de ordem aqui, ó, pela ordem, né? Então essa pela ordem aqui, você já sabe, né? Você já sabe aqui comigo que pela ordem não pode ser aparteado, tá? Primeira coisa, vamos lá. Questão de ordem é toda dúvida levantada em plenário quanto à interpretação de regimento e a sua prática ou relacionada com a Constituição ou com a lei orgânica do município. Então, a discussão está ali, né? E aí a discussão está indo para uma... Está contrariando o regimento interno, está contrariando a lei orgânica, a Constituição, tá? Então, o que acontece? O cara vai lá e pede o quê? Ele pede pela ordem. Então, ele não pode... interpretação de regimento interno na sua prática, né? Ok, né? Ok, então pronto. As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais que se pretende elucidar. Então é dúvida, então pela ordem, então ele quer elucidar, né? Pela ordem, ele fala que está com uma dúvida, então quem que vai responder? Vai ser a mesa diretora. Então a mesa que vai ter que aí deliberar aí sobre a sua questão de ordem, né? Se o vereador, ao levantar uma questão de ordem, não observar o disposto nesse artigo, o presidente poderá, desde logo, cassar-lhe a palavra, determinando ainda que não se faça registro dela nos anais da Câmara, né? Então ele retira o cara, ele dá uma torada no cara, né? Uma cancelada aí, como diz, né? Como diz aí hoje o termo moderno, né? Artigo 212, ó. Caberá ao presidente resolver, ó, quem que é a mesa diretora na figura de quem? Do presidente. Resolver soberanamente, ou seja, não cabe recurso, né? As questões de ordem, não sendo lícito qualquer vereador opor-se à decisão, criticá-la na sessão em que for proferida. O presidente poderá submeter a questão de ordem à decisão do plenário. Então, o que acontece? Vem comigo aqui, levantou uma questão de ordem, a decisão do presidente ela é soberana, não cabe recurso, e também olha o poder que tem um cara, né? E não pode nem criticar, né? Agora, tem uma questão de ordem que o presidente da Câmara, lá da mesa diretora, ele está com dúvidas. E aí ele joga a bola para o plenário, né? E aí vai ser o quê? Maioria simples, né? Vai jogar para o plenário para tomar decisão sobre tal esclarecimentos. Ó. As deliberações do presidente da Câmara em questões pela ordem poderão, a requerimento verbal de vereador,
ser submetido ao plenário sem discussão no momento das decisões que constituem procedente. Então está lá, o que, que acontece, né? O pela ordem é sempre verbal, já, né, pela ordem verbal, a parte também é verbal, que é diferente do adiamento da sessão, pedido de vista tem que ser escrito e tem que ser antes da sessão, né? Beleza? Ok? Vem comigo aqui, né? Vamos lá, né? E aí o que, que acontece? Ele já pode, o presidente, de pronto, pular a parte da discussão e já para a decisão, né? Votação. O prazo para formular uma ou mais questões de ordem simultaneamente em qualquer fase de sessão não poderá exceder 3 minutos, né? Então, o que acontece? Todo e qualquer parlamentar, ele pode, em qualquer fase da discussão, né, qualquer fase do encaminhamento, né, ele pedir pela ordem, ele tem 3 minutos aqui para quê? Para expor os motivos da dúvida pela ordem. Pela ordem tem que estar o quê? Uma dúvida relacionada em relação à execução, aplicação do regimento interno, à Constituição e à lei orgânica do município, né? Bem organizadinho, né? Beleza, né, professor? Agora, da discussão, né? Da discussão, né? A discussão é a fase, né? É a fase da sessão, logo após os pareceres das comissões competentes, que se argumenta sobre a proposição que está sendo deliberada, vedada a discussão de quaisquer outras matérias. Então, está em discussão. Está em discussão. Já tem um parecer da comissão, é colocado em discussão. Depois da discussão vai ser o quê? Das votações, né? Para a discussão de qualquer proposição, o vereador poderá fazer uso da palavra por 10 minutos na primeira discussão e poderá ceder a partes, olha aí, né? Então ele pode aí 10 minutos aí para discutir as proposições, né? Poderá o vereador retomar por mais uma vez para a discussão da mesma matéria por tempo regimental de 5 minutos, sendo vedada ceder a partes, né? Então, sobre qualquer discussão, qualquer fase, qualquer proposição, o vereador ele pode pedir a palavra por 2 vezes. A primeira, qual o tempo? 10 minutos. Pode conceder a parte? Positivo. A segunda, 5 minutos. E não pode conceder a partes, né? Não pode conceder a partes. Beleza? Fechou aí? 10, né? Então, pronto, nós terminamos aqui o capítulo das discussões. E agora, pessoal, agora a gente vai para as votações, ó. Votação. E claro que a gente já estudou bastante sobre isso aqui, né? Disposições preliminares. A votação é o ato complementar da discussão, através do qual o plenário manifesta a sua vontade deliberativa, ou seja, a sua decisão. Tá? Consideram-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o presidente declara encerrada a discussão. Então, só pode discutir, votar depois que discutir. E nós vimos aí que eu falo para vocês, cara, o que vai ser discutido realmente no plenário, eu garanto para você que não é nem 10% do que é tramitado ali, né? Tá? Nem é 10%, por quê? Porque é um consenso. O que é um consenso não tem por que aí a gente está discutindo, né? Durante a fase de votação, declarada pelo presidente, poder-se-á. Então, o presidente ali ele vai o quê? Declarar, ó, tá? Em regime de votação. Ou seja, está o quê? Encaminhando, tá? Ó, ele está aqui, ó, encaminhando em regime de votação. Beleza, né? Aí ele vem cá, olha só. Então ele encaminha a votação, o encaminhamento em regime de votação, requer votação nominal de 1 a 1, suspender a sessão a requerimentos das lideranças nos termos regimental, né? Ó, poder-se-á, né? Poder-se-á. Então o presidente declarada pelo, ele pode encaminhar para votar, ele pode requerer votação nominal, beleza? Ou seja, ele pode ir lá falar, ó, cada um na sua vez vai falar pelo sim, pelo não. Aqui eu lembro muito do impeachment, né? Suspender a sessão a requerimento das lideranças nos termos do regimento interno, olha o que acontece, né? Pode suspender o regime de votação, não discute mais, já foi discutiu, vai só para votação. Então, o presidente poderá deliberar, né? E, finalmente, poderá fazer o quê? A verificação de quórum, né? Claro, né? Tem que ter o quantitativo de aprovação, né? Iniciada a votação propriamente dita, esta não poderá ser interrompida e se no curso da mesma esgotar-se o tempo destinado à sessão, esta será dada por prorrogada até que se conclua por inteiro a votação da matéria, ressalvadas as hipóteses por falta de número para deliberação em casa que a sessão será encerrada imediatamente, né? Então é fácil, né, você prorrogar uma sessão, né? Só pedir para o pessoal lá não registrar o ponto, né? Tá certo? Isso acontece muito lá
no Congresso Nacional, né? Beleza? Entendeu? Então, quando começar a votação, o Estatuto, o Regimento Interno, ele fala, cara, tem que concluir esse negócio, não pode deixar para depois, né? Por exemplo, pode suspender a votação? Pode, né? Aí na outra vai ser só o quê? A votação. Então tem que ter discussão e votação, isso é o parlar, né? O voto sempre será público nas deliberações da Câmara, com ressalva nos casos previstos no regimento. Professor, qual que vai ser aqueles casos de sigilo, né? Agora, do quórum. Quórum o quê? Para as deliberações. Aí nós já sabemos os 3 tipos de quórum, né? Nós temos maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. A maioria simples é a maioria dos presentes. A absoluta é 50% mais 1 e a qualificada é de 2/3. Professor, isso é igual para todas as câmaras de vereadores do Brasil e também para todas, né? Todas as câmaras, beleza, né? Ok. As deliberações da Câmara são tomadas em conformidade com o que dispõe o artigo 123, seus parágrafos. Beleza, professor, e aí? Vamos dar uma navegada lá no 123, né? Vamos dar uma navegada no 123, né? Porque o curso aqui é longo, né, cara? Às vezes o cara tem que fazer isso. Isso aqui que é um estudo de qualidade, cara, né? 123, ó, das sessões, né? 131, 123. Opa, 124 aqui, ó, 123, ó. Vamos ler esse cara aqui, ó. Quanto às deliberações, ou seja, votações, por maioria simples, absoluta e qualificada. Isso que eu falei para vocês, né? Ó, tá? As deliberações por voto favorável da maioria simples serão as seguintes, ó, maioria simples, ó. Moções, né? Beleza, de agradecimento agora, exceto de repúdio, né? Repúdio, né? Exige o quê? 2/3, ou seja, a maioria qualificada. Honrarias, indicações, beleza. Então, maioria simples, né? Você tem aí, tá? Moções, honrarias e indicações, né? Dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos membros, tá? Maioria absoluta, tá? Rejeição de veto aposto pelo prefeito, então para derrubar o prefeito é maioria simples, né? Aí esse ponto, tá? É um ponto que, atenção, vai lá no artigo 123, parágrafo 2º, inciso 1º, né? Você vai colocar assim, atenção, tá? Atenção, né? O que acontece? Nos outros, né? Em outros regimentos internos que eu tive a oportunidade de ministrar, tá? É maioria qualificada, certo? Então aqui não é todo. Então isso aqui é uma particularidade de mérito, né? Vamos lá. Maioria absoluta. Recebimento de denúncia em processo de cassação de prefeito, né? Receber a denúncia, né? Aceitar, né? Recebimento de denúncia contra o vereador. Requerimentos. Todo requerimento tem que ser maioria absoluta, né? Ok? Agora, maioria qualificada. Tá? Elaboração e alterações da lei orgânica, beleza, né, que é a Constituição. Afastamento do cargo do prefeito em decorrência de processo de cassação. Então, aceita-se pela maioria simples e para afastar o prefeito tem que ser o quê? 2/3. Afastamento e cassação do mandato de vereador, 2/3. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas dos poderes executivo e legislativo, beleza, né? Realização de sessão secreta da Câmara, então realização de sessão secreta da Câmara, e moções de repúdio, tá? Então isso aqui são o quê? Vamos voltar aqui, 123, ó, as deliberações da Câmara são tomadas em conformidade com o que dispõe, ou seja, ele definiu aqui o quórum, né? Não havendo quórum para votação, a matéria será discutida e encerrada a discussão, né, será retirada de pauta e automaticamente incluída na ordem do dia da sessão subsequente. Ok, não tem quórum, vai para lá. Né? Às vezes a discussão para quórum de 2/3, né? Nós não temos lá 2/3 dos membros da Câmara presentes. E aí, pessoal, aí vai ser retirado e vai ser incluído. Mas se tiver lá uma de maioria simples, vai ocorrer, né? Quando a matéria for declarada em votação, o vereador não poderá deixar o plenário, pois a sua presença será computada para o efeito de quórum, cabendo a qualquer vereador no ato interpelar o presidente para as devidas providências. Né? Então, em regime de votação, o vereador fica lá dentro, né? Fica lá porque ele é considerado lá, né? Vai ser considerado também como presente. Né? O vereador presente
a sessão, no ato em que a matéria é declarada em votação, fala em regime de votação, não poderá recusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo, né? Então, o que acontece? O cara está lá, ele vai ter que votar, tá? Ele vai ter que votar. Aí, foi o seguinte, ele vota sim ou não, ou ele pode se abster. O que é abstenção? Quando ele tem o quê? Algo pessoal daquela matéria, né? Se ele não se abster e for provado, né, que ele tem um interesse pessoal e quando seu voto for decisivo para aprovação, pode o quê? Anular essa decisão da Câmara, né? O vereador que se considerar impedido de votar, nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando, todavia, a sua presença para o efeito do quórum, né? Então, o que acontece, né? O cara vai lá, ele é impedido. Ah, não, eu vou me declarar impedido porque eu tenho interesse nessa parte, né? Nenhum projeto poderá ser votado sem que haja em plenário o número de vereadores exigidos para sua votação, maioria simples, absoluta e qualificada. O presidente será contado para efeito de quórum apenas para prosseguimento de trabalhos, ressalvados os casos em que seu voto seja obrigatório. Então, o presidente é considerado lá, né, como quórum, tá? Como quórum, para efeito de quórum e para dar prosseguimento dos trabalhos. Dos processos de votação, aí, tá? Os processos de votação são dois a saber. O simbólico, que é 90% das coisas que são votadas, e o nominal, que é 1 a 1. Tá? Aí. No processo de votação simbólico, o presidente convidará os vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem contrários a se levantarem, procedendo, né, ao simbólico, né? Em seguida, a necessária contagem e a proclamação do resultado, né? Votação. Aqueles que concordam com o presente projeto permaneçam sentados. Aí ele olha assim, aprovado, né? É uma atrás da outra, né? É uma votação simbólica, né? No processo nominal, tá? De votação, o primeiro secretário procederá à chamada dos senhores vereadores, respondendo sim ou não. Fulano, sim, ciclano, não, e vai embora, né? Terminada a chamada de votação, ato contínuo, o presidente anunciará o resultado da votação presidente. O presidente proclamará o resultado, determinando a juntada da cópia ao processo, né? Beleza, então votou esse cara aqui, simbólica ou nominal, tá? Iniciada a votação de determinada proposição pelo processo nominal, não poderá ser adotado outro em qualquer fase de tramitação regimental. Proceder-se-á obrigatoriamente a votação em processo nominal para as seguintes matérias. Ó. Então, obrigatoriamente, o que vai ser nominal, professor? Né? Né? Eleição da mesa, destituição dos membros da mesa, cassação de prefeito, vice-prefeito e vereadores, aprovação de contas do prefeito e da mesa, concessão de serviços públicos, outorga de bens imóveis, alienação de bens imóveis. Então, todas essas aqui serão votações nominais, né? A aquisição de bens imóveis por doação e com encargos, aprovação ou modificação do plano diretor e do plano de desenvolvimento integrado, empréstimos de particular, aprovação ou alteração do regimento interno da casa, aprovação ou alteração de códigos e estatutos, criação de cargos no quadro funcionalismo municipal, inclusive da Câmara, concessão de títulos honoríficos de qualquer outra honraria, requerimento de votação. Esse cara aqui eu acho que tinha que ser, cara, né? Simbólico, né? Mas tá bom. Requerimento de convocação de secretário municipal ou presidente de órgão de administração direta ou indireta. Requerimento de urgência, claro, né? Veto, claro, total ou parcial do executivo e demais matérias que, pela sua aprovação, dependem de voto favorável de 2/3. Então, tudo que for 2/3, nós teremos o quê? Votação nominal, né? Beleza. Professor, agora é verificação de votação, a conferência, né? Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação, proclamada pelo presidente, poderá requerer a verificação do voto, né? Então, vai lá, proclama a aprovação, né? O vereador tem dúvida, ele vai lá e faz o quê? Pede a verificação. Ele pede a verificação, tá?
O requerimento de verificação de votação será imediato atendimento pelo presidente. Por quê? Porque não pode pairar dúvidas sobre o processo eleitoral, né? Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação, porque verificou uma vez, pronto, já comprovou, né? Ficará prejudicado o requerimento de verificação de votação caso não se encontre presente no momento em que for chamado a primeira vez o vereador que requereu. Então, o cara pediu e aí ele se ausentou. Então, ele não vai ficar prejudicado, ou seja, ele vai ser arquivado. Prejudicado o requerimento de votação pela ausência de seu autor ou por pedido de retirada, faculta-se a qualquer outro vereador formulário. Aí o outro pode, no lugar dele, fazer, né? Durante a verificação de votação, será vedada a retificação de voto, né? O que é retificação? Eu quero mudar meu voto. Não pode, tá? Você votou, acabou, cara. Você tem que ser consciente, né? Beleza. Cara, capítulo gostoso esse, né? Aí, ó. Capítulo gostoso, né? Encaminhamento da votação. Vamos lá. Quem que encaminha? É o presidente. É o presidente, ó. A partir do instante em que o presidente da Câmara declarar a matéria em fase de votação, poderá ser solicitada a palavra para o seu encaminhamento, ó, tá? Então, ele vai encaminhamento. O que é esse encaminhamento? Então, quem que vai encaminhar são os líderes de bancada. Ó. No encaminhamento da votação, será assegurado a cada bancada por um dos seus membros designados pelos líderes a falar uma vez por 3 minutos, sendo vedados a partes. A gente tinha visto isso, né? Ó, sendo vedados a partes, né? Então, encaminhamento de votações. Ó. Então, quando ele fala em regime de votação, ele vai abrir espaço para o encaminhamento de votação de quem? Das bancadas, né? Dos seus respectivos líderes. Esse cara tem 3 minutos para falar e a fala dele não pode ser interrompida, né? A partes, né? Um regime de votação aí. Cara, muito organizado, né? Aí, ó. Tá? Muito organizado. Cara, esse curso aqui vai te ajudar bastante lá na Câmara, tá? Bastante. Muito. Tenho certeza que você vai revisar as aulas lá quando você passar no concurso. Justificativa do voto. O que é isso, professor? Às vezes o cara vota lá, ele quer justificar para o seu eleitor. Ah, ele quer justificar para o seu eleitor, tá? A justificativa de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que levaram a manifestar-se contrária ou favoravelmente à matéria votada. Ok. A justificativa de voto de qualquer matéria far-se-á uma vez, depois de concluída por inteiro a votação de todas as peças do processo. Em justificativa de voto, cada vereador dispõe de 3 minutos, sendo vedados a partes. Quando a justificativa de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador solicitar a sua inclusão no respectivo processo na ata dos trabalhos. Né? Então, ele tem aí a justificativa, né? Tem 3 minutos para justificar seu voto. Né? Redação final. O que é a redação final? Já votou, né? Já discutiu, já votou, agora vai a redação final. Muito importante, porque às vezes lá de como porque às vezes a redação não, né? A redação, eu digo isso, que às vezes a redação ela não pode o quê? Ela não pode, ela pode estar não retratando a intenção da Câmara. Terminada a fase de votação, será a proposição com as respectivas emendas, se houver, enviada à comissão de redação para elaborar a redação final na conformidade da aprovação e apresentar, se necessário, emendas à redação. Execuando-se o disposto nesse artigo, os projetos de lei orçamentária que serão enviados à Comissão de Finanças e a resolução, quando iniciada, a mesma, o modificado regimento são enviados a redação final será discutida e votada. Então, a redação final vai ser discutida e votada aí simbolicamente, né? Só caberão emendas à redação final para evitar incorreção de linguagem, ó, tá? Incoerência notória, contradição evidente ou absurdo manifesto, né? Então, para corrigir o erro, né? A votação, né? A votação desta terá preferência sobre a redação final, né? Se rejeitada a redação da emenda, retornará à comissão de redação para que se elabore o novo texto, do qual será submetido ao plenário e considerado aprovado, se contra ele não votarem 2/3, ok. Quando, após a aprovação da redação e até a expedição do autógrafo, se verificar a inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual levará conhecimento ao plenário.
Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção e, no caso contrário, será reaberta a discussão para... Então, isso aqui é só texto, entendeu? Só texto, né? Beleza. Fechamos aí mais uma aula, né? Vou encerrar aqui. Próxima aula vai ser elaboração legislativa especial, né? Que tem alguns projetos de lei, por exemplo, que elas são o quê? Elas têm uma votação aí especial, tá? Ela tem uma votação especial. Então, ela tem a votação especial, né? Ela tem uma votação especial, então ela tem que ter um rito diferenciado. Bacana? Valeu! Tchau, tchau!